Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Sou Andresa Norberto, nutricionista e terapeuta nutricional, e eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você quer aprender a analisar todas as dietas de forma simples, de forma rápida? Você quer aprender a entender da lógica de todas as dietas, de você olhar e já sei como que é essa dieta aqui? Você vai entender por que as dietas não funcionam, por que você volta a ganhar peso depois que você para de fazer uma dieta, você volta a engordar. Toda vez que você para uma dieta, chuta o balde. Por que determinados alimentos, aqueles que você gosta, que você cortou, durante ali o período da dieta, eles se tornam mais desejados, mais tentadores. Quer saber? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar a entender a lógica de todas as dietas de forma fácil. Todas as dietas, elas fazem parte, elas seguem duas lógicas. E quando combina essas duas lógicas, tá aí as dietas mais perigosas. A primeira lógica é a restrição calórica. É a dieta dos pontos, vigilantes do peso, aquelas dietas que você passa fome, aquela Coca zero, gelatina zero, tudo zero, diet light, essa aí. A segunda lógica é cortar os carboidratos, a low carb, a Duncan, a Atkins. Então tem vários nomes que tem a ideia de cortar o carboidrato. A primeira lógica, que é cortar calorias, é o seguinte: se você der menos calorias e gastar mais, o seu corpo ele vai ser obrigado a tirar das reservas. E essas reservas, gordura, é o que você não quer, né? Não é verdade? E a segunda lógica, que é cortar os carboidratos, essas low carbs, né? A Duncan, a Atkins, tirar esse macronutriente. O carboidrato ele é um macronutriente muito importante para dar energia para a gente, ele é uma fonte de energia e muito importante para a nossa sobrevivência, né? Para manter você vivo. Então, tudo que você faz, conversar, andar, trabalhar, abraçar seus filhos, pensar, fazer atividade física, tudo precisa, né? Todas essas atividades, elas precisam dessa fonte de energia para que aconteça. Então, é muito importante para sua sobrevivência. E a lógica, né, dessa questão é tirar o máximo possível de carboidratos, essa fonte de energia, para que o seu corpo seja obrigado a utilizar a energia de outras fontes, no caso, gorduras, e assim ir emagrecendo. E aí você me fala: Andresa, mas eu emagreci quando eu fiz dietas, né? Eu emagreço só quando eu faço dietas. E eu sei, né? Eu prescrevi centenas de dietas, eu fiz dietas, né? Eu mesma, para mim. E para as minhas clientes, eu fazia ali um cardápio, né? Um plano alimentar muito bem calculado. Tirava carboidratos de forma sutil, restrição calórica de forma sutil. Então, eu não era a favor de terrorismo. Eu sempre gostava de olhar o contexto da pessoa, o que ela gostava de comer, quais eram as preferências, né? E ali a gente montava juntas o que era melhor, né? Uma melhor estratégia para ela seguir. E vi muita gente emagrecendo assim. Também, para algumas, eu fazia o jejum, eu passava o jejum intermitente. Então, muitas emagreciam assim, inclusive eu emagreci assim na época. Eu pesava 60 quilos e eu queria pesar 58. O que eu fiz? Vou fazer a low carb. Cortei todos os carboidratos e consegui fazer isso por 15 dias. E eu perdi 4 quilos. Eu fui para 56 quilos, mas em 2 semanas eu fui para 64. E isso não tem muito tempo, há uns 4, 5 anos aconteceu isso. E depois dessa vez eu tentei fazer mais algumas vezes a low carb e eu já não tinha mais sucesso, como da primeira vez que eu tinha feito, que eu tinha perdido 4 quilos. Então eu vivia naquele ciclo: segunda-feira, vamos fazer uma restrição calórica, e depois eu voltava a ganhar e ficava naquele efeito sanfona. Então eu pesava entre 60, 59 a 63, 64 quilos. E lembrei agora de uma história de uma cliente minha
que ela tinha um casamento para ir em março. E em janeiro ela me procurou e ela queria perder 10 quilos. E esse casamento era da irmã dela, ela seria madrinha e todas as madrinhas iriam vestir uma cor de roupa. E ela tinha ido em Uberaba, alugado o vestido não servia e ela determinou, ela falou, eu vou entrar nesse vestido, eu vou perder 10 quilos até março, de janeiro para março, olha só, 3 meses. E aí ela me procurou para isso. Eu montei uma estratégia para ela, eu lembro como se fosse hoje, de 1.500 calorias, aonde ela começou fazendo a low carb e a gente foi mudando a estratégia ao longo do processo desses 3 meses. E no último mês foi o mês mais difícil para ela perder peso, né? Então começou ali perdendo super bem e depois já foi ficando cada vez mais difícil. E o que eu observei ali naquele processo, que hoje eu tenho muito claro o que acontecia, mas eu não tinha conhecimento, né, naquele período, é a mudança de comportamento que ela tinha. Ela começou a ficar mais irritada, ela discutia muito com o marido. Nesse período foi a época que ela mais brigou com o marido dela. A gente conversou outro dia, eu estava contando da minha nova estratégia, desse olhar diferente para a nutrição, e a gente estava trocando figurinha dessa época. E ela conseguiu, enfim, chegou lá, ela perdeu os 10 quilos, ela entrou no vestido e tá tudo bem. E o que aconteceu com ela depois dessa formato do casamento? Em dezembro, ela me procurou novamente, marcando consulta para janeiro. E ela tinha ganhado 10 quilos mais 3. Ela ganhou ao todo 13 quilos. E ela estava, né, desesperada. Falou, Andressa, eu preciso fazer para perder pelo menos uns 5 quilos. A meta diminuiu e aí ela, né, queria voltar. Então, eu tinha clientes que ficavam comigo o ano todo. E a gente ficava ali pulando de dieta em dieta, de estratégia em estratégia, né? Era sumiço, era volta, né? E nesse ciclo, era esse ciclo. E, Andressa, mas e os estudos científicos que mostram que as dietas funcionam, que comprovam a eficácia das dietas? Esses estudos, eles são a curto prazo, são poucas semanas. Pega um determinado número de pessoas, aplica uma estratégia para elas seguirem por algumas semanas, ali elas perdem peso de forma rápida com aquela estratégia e aí é publicado, é validado que aquela dieta funcionou. E aí ela é passada e recomendada, né, que eu falo, em eventos de nutrição. Elas são ali mostradas, apresentadas os resultados e aí os profissionais, né, os nutricionistas, né, alguns nutrólogos, eles pegam ali aquela estratégia e começam a passar para os seus pacientes. E realmente, quase todas as dietas, elas fazem a perda de peso, principalmente no início. Quando você começa a fazer dietas, vamos lá, vamos conversar. As primeiras dietas que você fez, você teve mais facilidade do que as que você foi fazendo depois? As primeiras dietas você conseguiu perder mais peso? Foi mais fácil? E depois foi começando a ficar mais difícil? Você já não conseguiu perder igual a primeira vez, a primeira dieta? Isso aconteceu comigo, lembra dos 4 quilos? Então, por quê? O corpo, ele vai se adaptando, ele vai conseguindo se preparar para as novas restrições, ele vai conseguindo, né, ficar ali reativo, ele é reativo na verdade. E vamos entender o que acontece, vamos entender isso juntas. A prioridade do seu corpo é te manter viva, é manter a sua sobrevivência, e ele sempre fará o melhor para você de acordo com o ambiente que ele está, né? De acordo com as condições que for dadas para ele. Se você parar de comer, se você fizer restrição, vai faltar energia, vai diminuir essa energia do seu corpo e ele vai começar a usar as reservas de energia no primeiro momento, ali para sobreviver. E depois ele vai conseguindo se adaptar a esse novo cenário. Ele vai, como eu falei, ficando reativo, ele vai conseguindo sobreviver e perceber o que está acontecendo.
Ele pensa que você está no deserto, que você está na guerra, e, na verdade ele aciona ali mecanismo para te proteger, né? Ou se você está passando fome, então alguma coisa está acontecendo, sinais de alerta são acionados, né? E aí ele está ali se adaptando. E ele faz tudo isso para te proteger. É uma lógica, a intenção do nosso corpo, né? É a sobrevivência, a proteção. E o que acontece depois de uma restrição? Né? Depois de um tempo que você está fazendo uma restrição? Provavelmente você vai se identificar com uma ou várias situações, né? Desses sintomas que eu vou te falar agora. Aumenta a sua fome. Você vai sentir mais fome, porque é produzido em maior demanda um hormônio chamado grelina no estômago. Então, esse hormônio, ele é chamado de hormônio da fome. Se você procurar no Google mesmo, coloca lá, grelina, hormônio da fome, você vai ver ali históricos ali, artigos falando o que é, como que funciona. E quando existe uma restrição, está faltando energia no corpo, naturalmente o corpo vai produzir mais, o seu estômago vai produzir mais esse hormônio para aumentar a sua fome. Você vai ter fome, se está faltando energia, vai acontecer intuitivamente, naturalmente, essa produção maior de energia, de grelina, que é para fazer justamente você voltar a comer. Outra questão, outro sintoma, você vai perder a percepção, diminuir a sua percepção de saciedade. O que é isso? Começa a não se sentir saciada com aquela quantidade de comida. Então, porções pequenas ou porções grandes, nada satisfaz. E além disso, tem o comportamento de comer mais rápido, mais desatento, com muito mais fome, porque mais fome eu vou comer mais rápido. E essa desatenção está diretamente ligada à questão da saciedade, de não sentir saciedade. E junto a essa condição de restrição, essa percepção de saciedade, ela fica diminuída. Outra questão, obsessão por comida. Quando começa ali uma restrição, né? Restrição calórica ou dieta low carb, principalmente low carb, o que acontece? Todos os carboidratos, eles parecem que ficam muito mais apetitosos, aparece carboidrato em todos os lugares. É o pão de queijo na casa da vizinha, o olfato, ele fica mais aguçado para cheiros. Você olha um arroz e fala, meu Deus, que vontade de comer um arroz, mas eu não posso comer arroz, porque eu estou fazendo a restrição e eu vou comer arroz só quando eu perder X quilos, aí eu volto a comer, mas agora não. Vai sair à noite, não posso comer uma batatinha frita, não posso comer um sanduíche. Então, é um período de restrição e acontece a obsessão, porque o proibido, ele se torna foco do cérebro. O pensamento por comida, ele aumenta. E a obsessão, principalmente pelos alimentos que estão restritos, gorduras, alimentos gordurosos, açucarados, ultraprocessados, eles se tornam muito maiores. E se isso acontece com você, perceba que não é uma questão de problema seu, assim, do seu corpo ou você. Nossa, falta de foco, eu não tenho determinação, eu não tenho disciplina, porque eu tô louca para comer arroz e eu não posso, mas eu quero, eu tô pensando só nele. Então tá vendo que é uma questão natural, fisiológica, é de sobrevivência intuitiva, é do corpo. Todas as vezes que você fizer restrição, você estiver fazendo o mínimo de restrição, o seu corpo ele vai se adaptar, ele vai reagir e esses sintomas eles vão acontecer. E, como eu disse, aumento do pensamento em comida, né? Pensa mais, eu quero comida. Acorda cedo, quero emagrecer, comida, comer, não posso, comida, eu quero emagrecer, chega tarde, chuta o balde, não aguenta. Aí come um pedacinho e vem o pensamento, não poderia ter comido, mas já que eu comi, é só hoje, eu vou aproveitar, vou me despedir e amanhã eu retorno
a minha dieta. Amanhã eu retorno a fazer a minha low carb, a minha restrição calórica. Amanhã eu não vou comer nada de carboidrato, eu não vou comer arroz, amanhã eu não como. Amanhã eu não como esse pão. E fica nessa eterna promessa. E outro sintoma é o mau humor. Dietas, restrição calórica, as duas lógicas que eu estou ensinando para você, eles causam mau humor. Então é natural que você pode perguntar se a pessoa está mal-humorada, você está fazendo dieta? Você está comendo bem? Por quê? Gente, fome causa estresse, causa ansiedade, causa mau humor. Fome. Seu corpo não está recebendo a energia que ele precisa, desencadeia todos esses mecanismos reativos e o mau humor, ele vem. Aumento do hormônio do estresse, cortisol, vem. Aí, final do dia, não é à toa que você está o dia inteiro fazendo restrição, que você cai num prato de arroz, que o problema não é o coitado do arroz. É porque que você, a forma que você está comendo, por você estar restringindo, o arroz ele está muito mais desejado, mais tentador, você fica muito mais obcecada pelo arroz. Por isso que você, no final do dia não consegue, por conta da fome, da obsessão que você está por ele. Aí você, ao invés de comer um prato de arroz, você come um pratão e repete e vem aquele senso de despedida, comer muito para se despedir. Aí ganha peso, engorda. O ganho de peso ele vem por causa dos descontroles, dos exageros, não por causa do alimento, do tipo de nutriente que ele é em si. Bom, e paralelo a isso, o corpo lentifica o metabolismo. Fica muito, muito mais lento. E aí você fica com menos vontade de fazer exercício físico. E muitas pessoas elas fazem essa combinação de fazer a restrição calórica e começar a atividade física. Aí não dura muito, não consegue manter aquela rotina de fazer atividade física. E aí vem com o pensamento de que sou indisciplinada, sou fracassada, não tenho foco, eu tenho que pegar firme. E desiste. A questão é, se você está com o corpo mais lento, você não tem o corpo quer poupar energia. Se você está comendo menos, você vai para a academia, você vai ter essa sensação de fraqueza, desânimo. E além disso, você vai associar a atividade física ao sofrimento. Porque você está tão cansada, falta de energia, dá cansaço. Aí você está lá puxando ferro, fazendo a corrida, quero, porque quero queimar tudo isso aqui. E você começa a emagrecer ali na força do ódio. Será que vai ser persistente? Vai ter ali uma consistência? A gente merece fazer atividade física por amor, porque gosta do corpo, porque gosta, ela provocar prazer e não sofrimento. Mas esse é um outro dia de assunto, outra história. Então é isso, o corpo ele poupa energia porque você está comendo menos, está gastando, está com pouca energia, e aí está fazendo atividade física, é lentidão, o metabolismo está lento, tá tudo errado, não vai dar certo. E juntamente com isso, a sua relação com a comida provavelmente não era boa, vai ficar pior. Antes não estava legal. E aí começa a fazer dieta, a restrição calórica, você começa a olhar os alimentos com um olhar julgador, de proibidos e permitidos, esse pode, esse não pode. E o não pode, ele se torna mais desejado. Você fica obcecada por ele, quando você come de forma descontrolada e você põe a culpa na comida, que é aquele alimento que engorda. Arroz engorda. Vou falar muito do arroz porque essa semana ficou muito fresco com algumas clientes, delas fazerem a low carb, abandonarem a low carb, pararam de fazer e na estratégia que a gente está fazendo, ou melhor, no método do emagrecimento sem dietas, elas voltaram a comer o carboidrato, desconstruíram a mentalidade de dieta e começaram a emagrecer. Emagrecer sem sofrimento, sem dietas. Também é história para outro dia. E
Então, o arroz que você está ali cortando, ele se torna muito, muito mais desejado, apetitoso, mais atrativo. E você vai lá e come de forma descontrolada, você vai pôr a culpa no arroz, que o arroz que engorda, que eu não tenho controle, não vou comer mais, e fica no ciclo de despedir do arroz, voltar a comer o arroz. Quando come o arroz, come sentindo muita vontade, come de forma descontrolada e pensa de novo em cortar o arroz. E fica nessa relação de amor e ódio, de briga, de restrição. E é muito provável, é nesse período de quando você tem esse pensamento de eu não posso comer arroz e quando eu como muito, acontecem os exageros. O episódio do exagero, ele vem muito provável por causa do sentimento de culpa. Porque toda vez que você come um alimento que você julga proibido, você gosta de um alimento que você julga proibido e você come sentindo culpa, é muito provável de vir um pensamento de já que eu comi, já que eu ferrei tudo, já que deu tudo errado, já fiz o errado, eu vou comer e vou aproveitar. E aí vem os exageros alimentares. Então, uma das consequências da restrição, dessas duas lógicas, da restrição calórica e do cortar carboidrato, é justamente essa questão de você exagerar e sentir culpa, de você desejar muito esse alimento. E aí começa com muita frequência esse episódio, os episódios de exageros alimentares. E, em geral, acontece o quê? O retorno do peso perdido. Então, volta a ganhar peso e até mais do que tinha antes. Então, perceba que aí você pensa, eu preciso de uma nova dieta. Eu voltei a ganhar peso, eu preciso de uma nova dieta, porque quando eu fiz a dieta ela funcionou. Então, é ela que é a minha salvação. Eu preciso de novo cortar o carboidrato, eu preciso de novo diminuir caloria, eu preciso ficar sem jantar. E é justamente isso que faz você se manter no ciclo. Então, é uma situação cíclica, é uma situação que se repete. Os padrões, eles vão se repetindo. A lógica das dietas, esse ciclo das dietas. E a gente vem numa cultura muito forte, de muitos anos, de fazer dietas. E hoje tem um marketing por trás, tem a indústria do emagrecimento muito forte, mostrando que você está horrorosa, que você está inadequada, fazendo você se sentir inadequado, que seu corpo está errado, que não deveria estar assim. Usa como propaganda mulheres que... Não estou falando que é errado não, é a forma de divulgar, de você olhar ali e não ficar satisfeita com o seu corpo. As blogueiras fitness, as blogueiras que vendem cupons de descontos, oferecem cupom de desconto, você compra isso, você ganha desconto se você me seguir, e elas vivem do corpo. Então ali elas vivem num ambiente, em situações que se privam, e muitas relatam descontrole alimentar e se sentem culpadas por aquilo, às vezes até publica, coloca no store, ali, nossa, vou comer um chocolate, um prato de brigadeiro e falando que amanhã vai voltar a restrição. E ali é a ferro e fogo para manter o corpo magro. E aí procedimentos estéticos, cirurgias, tudo isso para mostrar um corpo modelável, um corpo moldado, e esfrega na cara das mulheres. E quem compra essa insatisfação vive no sofrimento e na busca por esse corpo perfeito. Sempre olha o seu corpo em frente ao espelho, uma roupa, e se sente mal, inadequada, inapropriada. E o que eu quero dizer aqui é que você não está errado você querer emagrecer, de forma alguma. Isso está muito ligado à autoestima, à saúde, ao bem-estar. E a autoestima, os 4 pilares da autoestima: a autoconfiança, você se sentir confiante que você pode, a autoimagem, você se olhar e se sentir bem com as roupas, o autoconceito,
de você olhar e falar o que eu sou capaz, eu sou capaz disso. Então tem essas questões e que a gente precisa desenvolver um olhar além da aparência, né? O nosso valor além do nosso corpo, além da nossa imagem. Então trabalhar a autoestima no autoconceito do que eu sou além do meu corpo. Eu quero emagrecer e por eu amar o meu corpo ou por eu respeitar o meu corpo, eu vou fazer escolhas que deem a ele mais saúde, mas também que eu tenha prazer. E é onde entra o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. A gente precisa aprender e tem esse caminho, né? Esse é um caminho. Se não fazer dieta, eu faço o quê? Né? O caminho do desenvolvimento, o caminho da autorresponsabilidade, do autoconhecimento. Bom, e esse ciclo das dietas, ele é difícil de engolir, né? É difícil aceitar, acreditar, nossa, faz sentido o que a Andressa está falando. Agora cabe a você internalizar isso e o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se não dietas? Existe um caminho, tá? E a boa notícia é que existe cada vez mais artigos publicados e que a gente está ganhando consciência. A boa notícia é que a gente está descobrindo isso e aprofundando esse conhecimento cada vez mais. Você está entendendo que as dietas, né, não foram feitas para funcionar, elas falham mesmo, que não é uma questão de falta de vontade, de força, de falta de foco, de fé. Aí uma reflexão, né? Não dá para se curar no ambiente que você se adoeceu. Como que você vai curar no ambiente que você adoeceu? Ou seja, você tem um problema e você quer solucionar esse problema com o problema. A dieta, você ganhou peso por conta das dietas, porque você veio fazendo dietas e mais dietas, e aí você quer emagrecer fazendo a dieta. Então perceba isso, que não é na base da dieta que você vai resolver o seu problema de excesso de peso, de relação conturbada com a comida, esse medo de comer, né? Esse querer emagrecer. Então não é errado você querer perder peso, você querer ter mais saúde, resgatar a sua autoestima, mas a dieta, ela vai ser um problema ainda maior. Você vai adoecer mentalmente ainda mais, se esse for o caso de você, né, se identificar com tudo isso que eu estou te falando. E pensa comigo, praticamente 100% das pessoas que estão acima do peso, ou até mesmo daquelas que não estão acima do peso, mas que querem emagrecer, elas já fizeram pelo menos uma dessas duas estratégias que eu trouxe para vocês hoje. Ou elas já fizeram uma ou centenas de low carbs, Duncan, Atkins, N nomes, ou já fizeram a restrição calórica, vigilância do peso, contando caloria, fazendo ali, né, só a compra de diet light. Então, uma das duas já fizeram. E sempre aí, né, essa dieta mudando de nome. Então, vamos ficar atenta. Espero que você tenha compreendido. Se eu não faço dieta, eu faço o que, Andressa? Eu trago para vocês em outro vídeo. Existe um caminho lindo, lindo, lindo do autoconhecimento, do comer intuitivo, de restabelecer com os sinais do corpo, você conhecer e se guiar pelo seu corpo. E isso depende de você, da sua escolha de confiar no seu corpo, de ganhar essa responsabilidade. E com ela vem a liberdade, vem o prazer, vem a autonomia, que não tem preço. E você vai perceber que não precisa ficar seguindo regras externas, que você é completamente capaz de usar a nutrição a seu favor, sem terrorismo, sem medo de comer, sem sentir culpa de comer os alimentos gordurosos, calóricos, açucarados.
Porque esses alimentos, eles fazem parte, eles podem fazer parte de uma alimentação saudável. Eu parei de fazer dietas, aprendi, estudei, fui a fundo formatar esse entendimento, esse conhecimento profundo de autoconhecimento, de comer intuitivo, e pratiquei. E não faço mais dietas. E aprendi a entender os padrões dos meus pensamentos distorcidos sobre a comida que os anos de dieta me causaram. Eu aprendi a perceber as minhas emoções. E fiz as pazes com a comida, com todos os alimentos. Não como mais arroz sentindo culpa, não como bolacha Mabel sentindo culpa. Sinto muito prazer em comer verduras, legumes, cereais integrais, grãos, arrozinho com feijão, meu ovo. Então eu ganhei muito, né? E isso eu passei para as minhas clientes. Hoje o grupo de mentoria terminou há poucos dias, não, foi semana passada, são 7 dias. E na verdade tem mais um pouquinho. E a gente teve resultados maravilhosos, resultados fantásticos, de perda de peso, melhorar a relação com a comida, comer sem culpa, de comer sem seguir regras externas, de não ter a obsessão por alguns alimentos. Então, em 8 semanas, tive clientes que perderam 7 quilos sem sofrimento, sem fazer dietas, e elas começaram a mentoria, elas estavam, algumas fazendo dieta, outras já tinham tempo que estavam desacreditadas, e foi fantástico, é muito gratificante. E eu finalizo, né, aqui o vídeo com uma reflexão. Se você tivesse que tomar um remédio cuja taxa de fracasso fosse de 95% a 98%, você tomaria? E se eu te falar que essa taxa de fracasso é a mesma das dietas? 95% a 98% das dietas fracassam. Mesmo assim, você ainda as faria? Então fica essa reflexão. Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.